Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e a mais um vídeo de planejamento comigo, dessa vez para a segunda semana de janeiro de 2020. E para aqueles que não assistiram o último vídeo de Planejando Comigo, eu fiz essa linda página de dezembro de 2019 com janeiro de 2020. E como eu falei no final daquele vídeo, eu adicionei várias coisas diferentes nessa página porque eu achei que ela estava um pouco em branco. Então, por exemplo, eu adicionei esses pedacinhos de papel colorido e também alguns adesivos. Isso porque eu comprei esse bloco de papel, então esse bloco tem várias estampas diferentes, eu gostei bastante delas, então eu provavelmente vou estar usando elas também para essa semana. E eu também usei esses adesivos aqui que parecem selinhos, eles são muito fofos, e eu vou usar eles nessa semana e eu já usei um para semana passada também. Então vamos ver como vai ficar para esta semana. Se vocês ainda não assistiram o vídeo da semana passada, eu vou deixar o link aqui no canto superior direito da tela, então se vocês quiserem assistir é só clicar aqui. Para essa semana eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz semana passada, que é mudar o layout da página, que esse planner é um planner horizontal, então os dias da semana estão na horizontal, só que eu prefiro que o planner seja vertical, então eu coloquei esses adesivinhos que eu mesma fiz dos dias para tornar eles verticais. E aí eu também fiz uma extensão das linhas verticais do lado direito da página, exatamente para cobrir a caixinha que antes era extra, que agora vai ser para cada dia. E aí eu vou deixar domingo e sábado juntos na mesma coluna, porque são os dias que eu não tenho aula, então talvez eles fiquem mais vazios. E aí, para cobrir a parte dos dias que veio no planner, eu tô cortando esse pedacinho do meu papel colorido e eu fiz uma bobagem porque eu medi errado o lado direito, então eu tive que cortar mais um pedacinho menor para completar ele. E semana passada, ao invés de fazer isso, eu usei meu papel adesivo daquelas etiquetinhas que você pode comprar na papelaria, aquelas etiquetas adesivas. Então eu tava usando a parte de fora dessas etiquetas para esconder, só que eu achei que não ficou tão bonito, então eu usei esse papelzinho aí e eu acho que ficou realmente bem melhor. E aí, depois de colocar tudo no lugar para ver como fica, eu comecei a colar as coisas, então colei todos os adesivos e também estou usando cola branca, cola bastão na verdade, para colar essa partezinha aí do lado. E aí eu sempre passo a parte de cima da cola em cima para ter certeza que todas as partes estão grudadas. Essa semana eu vou começar as minhas aulas vão voltar, então só coloquei um adesivinho falando do Back to School, né, que é a volta às aulas, e também um livrinho porque eu quero ler na segunda-feira. E faz muito tempo que eu não leio, eu gosto muito de ler, mas por causa da faculdade eu não tive tanto tempo assim. E aí depois disso eu tô usando meus adesivinhos que eu mesma fiz, aqueles quadradinhos pequenos, para adicionar informações sobre os vídeos que eu vou postar na semana. E eu também estou adicionando informações sobre as minhas aulas. Então na parte superior de cada dia eu vou colocar o horário e a minha aula e o tipo de aula. Então, por exemplo, se é uma aula normal, se é uma aula de exercícios ou então se é uma aula no computador. Então, colocando isso, eu vou conseguir enxergar quanto tempo livre eu vou ter cada dia. Porque, por exemplo, na segunda, eu tenho muitas aulas, eu tenho 8 horas de aula. Então, não vou poder colocar muitas tarefas nesse dia, por exemplo. Só que tem um detalhe, nessa primeira semana de aulas eu não vou estar na escola, eu não vou estar na faculdade, eu vou estar viajando ainda. Então eu tô colocando essa preguicinha meio preguiçosa, né? Pra me lembrar de que eu preciso relaxar porque eu não vou estar lá mesmo, então não tenho que me preocupar com as aulas e esse tipo de coisa, porque eu já vou faltar, então não tem por que ficar estressando. E para aqueles que estão com dúvida, eu vou faltar esses primeiros dias porque o preço da passagem de volta no domingo estava absurdamente caro, então acabei tendo que optar por voltar mais tarde na semana mesmo, porque senão eu ia pagar o dobro na passagem de volta e eu não tenho dinheiro para isso. Agora eu também estou colocando os adesivos de Natal, um que eu mesma fiz e um do bloco de adesivos. E isso é porque na Rússia eles comemoram o Natal dia 7 de janeiro. E eu vou estar na casa de um russo enquanto eu estiver ficando lá na Rússia. Então a gente vai comemorar o Natal com a família russa. Então vai ser muito legal. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu provavelmente vou postar um vídeo depois mostrando como foi essa comemoração de Natal e etc. Então fiquem ligados. E aí, na quarta-feira vai ser o dia que eu vou voltar, né, da Rússia, e eu coloquei uns adesivos de viagem, tipo um aviãozinho e também uma mala, e eu vou passar o dia todo viajando, porque eu vou sair da Rússia mais ou menos de manhã, no final da manhã e no início da tarde,
e aí depois disso eu vou chegar em casa só lá pelas 10 da noite. Então realmente vai ser o dia inteiro viajando, porque tem várias conexões, são vários voos diferentes. E aí eu decidi também fazer um adesivinho customizado para falar que eu vou chegar tarde em casa, então eu vou dormir tarde provavelmente. Então eu só fiz uma raposinha, porque eu gosto de raposas. E para fazer esses adesivos eu sempre uso a minha caneta preta da Energel e o marcador de texto da Faber-Castell, daquelas cores pastéis. E para o papel do adesivo em si, eu uso o que sobra daquelas etiquetinhas que eu mostrei no vídeo anterior, daquelas etiquetas que você pode comprar na papelaria normalmente. E aí depois disso eu comecei a pensar como é que eu ia decorar mais a página. Eu queria adicionar alguma coisa naquela parte de baixo, só que eu não consegui decidir ainda o que eu ia fazer, então eu decidi passar para quinta-feira, porque eu sabia que eu ia ter várias tarefas naquele dia, então eu adicionei esse quadradinho aqui para colocar as tarefas que eu tinha que fazer. E eu também tinha que fazer compras de supermercado, porque antes da minha viagem para a Rússia eu decidi que eu ia deixar minha casa sem comida nenhuma, porque eu podia desligar a geladeira e eu não ia gastar energia enquanto eu estivesse fora. Então realmente quando eu chegasse não ia ter nenhuma comida, então eu precisaria comprar. E para isso eu fiz dois adesivinhos diferentes. Eu fiz uma da raposinha com carrinho de compras e eu fiz outra da raposinha falando para eu estudar, porque vai ser um dia também que eu vou tentar recuperar o que eu perdi na segunda e na quarta, que eu faltei às aulas, né? E depois disso eu consegui decidir qual era a folha que eu ia usar na parte de baixo da terça e da quarta, e foram essas nuvenzinhas que eu achei que ficaram bem fofinhas lá e combinaram bem com a página. Depois disso eu adicionei informações sobre os vídeos que eu ia fazer, e aí eu comecei a adicionar outros adesivos que eu tinha feito para me lembrar que eu precisava filmar e editar algumas coisas, porque no final desse mês de janeiro eu vou ter provas, então são as minhas provas finais para esse período, né? Porque o ano aqui é dividido em 3 partes, então são trimestres, então para o meu segundo trimestre vão ser as provas finais. Então eu não teria tempo para editar e para filmar as coisas no final do mês. Então já estou começando a me programar para filmar tudo e editar tudo até o final dessa semana. E aí eu também adicionei esse adesivinho do Get It Done, porque realmente eu vou ter muita coisa para fazer esse dia. E filmar e editar leva muito tempo mesmo, então provavelmente eu vou usar todo o meu dia. Então toda sexta-feira eu vou ficar filmando e editando. Tirando, é claro, a parte da manhã que eu vou ter uma aula. E é por isso que eu também coloquei tantas tarefas para esse dia, porque eu só vou ter uma aula. Enfim, depois eu posicionei mais ou menos onde eu ia querer os adesivos e eu decidi que no meio da página estava faltando um detalhezinho, alguma cor ou então um, algum, alguma estampa. E aí eu fui pro meu bloco de papel procurando uma estampa fofinha e eu decidi que eu ia usar essas montanhas aí que iam ficar bem na página. E novamente isso é só para adicionar um detalhezinho e para deixar a página mais bonita. Não tem nada a ver com planejamento, é só porque realmente eu gosto de ter o meu planner bem decorado e bem bonitinho. Além disso, eu também decidi que eu queria colocar uma outra preguiça, e dessa vez era uma preguiça com um filhotinho, então preguiça segurando o filhotinho. E a princípio eu queria colocar isso na terça-feira, porque como vai ter a comemoração de Natal com a família russa, eu decidi que talvez ficasse legal colocar uma preguicinha com filhote. Só que depois de olhar um tempo, eu não achei que ficou tão bom, mas depois eu mudei. Então vamos ver como vai ficar isso depois. E aí eu comecei a colar os adesivos para gravar e editar os vídeos e demora um tempo para tirar os adesivos do lugar, porque eles são muito pequenininhos e eles não têm uma borda para você puxar eles. Então eu diria que esse é o único problema desses adesivos que eu faço assim na mão com o resto da etiqueta, porque realmente demora um tempo para tirar eles. Mas também não é nada demais, então não tem problema. E aí eu comecei a colar também os papéis que eu tinha colocado para decorar. E aí, como eu disse, eu estava tentando achar a melhor posição para essa preguicinha aí e acabou sendo na quinta-feira mesmo, porque ela combinava com a estampa que estava na sexta. E aí eu comecei a adicionar as tarefas que eu ia fazer de editar e também de filmar os meus vídeos, colocando os títulos dos vídeos.
E então, se vocês têm interesse nesses vídeos, fiquem ligados porque eles vão sair daqui a pouco. E no domingo eu tinha separado um tempo para estudar e também para descansar. Então eu coloquei um adesivinho de livro para me lembrar que eu tenho que estudar mecânica não linear, porque essa vai ser uma das provas que eu vou ter no final do mês. E eu também adicionei um desenhozinho de uma raposa só para adicionar interesse. E aí depois eu vou continuar esse desenhozinho, colocando as cores e etc. No sábado, eu decidi que ia ser um dia para fazer tarefas relacionadas com a faculdade. Então, por exemplo, se eu tivesse algum trabalho que eu precisasse entregar para a semana que vem, ou então para o sábado ou para o domingo, eu teria que fazer esses trabalhos na parte da manhã do sábado. E aí, eu ainda senti que a página estava um pouco vazia, e aí eu decidi completar com uma estampa azul ali no sábado, na parte de baixo. E eu deixei um espacinho para colocar um adesivo a mais depois. Aí na terça-feira eu tava sentindo que a página ainda estava muito vazia e terça-feira eu ainda vou estar na Rússia, então eu tava procurando um adesivo que tivesse a ver com isso. E aí eu achei um que era o Snow Day, que é basicamente um dia de neve, e eu achei que ia ser perfeito colocar lá, porque quando a gente pensa em Natal na Rússia, a gente pensa também na neve, então muita neve. Então só adicionei esse adesivo aí para ficar mais cheia a página e deixar mais bonita. E também adicionei um adesivinho de decoração embaixo, que eu achei bem fofinho. E aí eu comecei também a procurar outros adesivos para colocar no domingo. E eu decidi colocar essa listinha aqui de coisas que eu preciso fazer, porque provavelmente no domingo eu vou ter coisas para fazer. Então, por enquanto, eu só deixei ele vazio aí, porque eu quero que tenha espaço para eu adicionar as tarefas ao longo da semana, porque não dá para saber que tipo de tarefas eu vou ter antes de começar a semana em si. E aí eu também adicionei 2 adesivos diferentes para complementar o adesivo da raposa fazendo compras, que foi um cafezinho e uma maçã, porque tem a ver com compras e supermercado. E aí eu colei os adesivos que estavam faltando daquele lado da página. Agora o que eu estou fazendo é adicionando as cores de cada matéria. Cada matéria que eu faço tem uma cor diferente. Então, por exemplo, mecânica não linear é amarelo. Então, o meu caderno tem marcador de texto amarelo, o livro tem marcador de texto amarelo, minha agenda tem e o meu planner também vai ter, porque assim fica tudo uniforme e dá pra ver mais rápido qual é a aula que eu vou ter naquele dia. Porque é assim que meu cérebro funciona, com cores. E agora o que eu vou fazer é fazer a mesma coisa que eu fiz para outra página, que é colar as estampas e também colar os adesivos, porque eles estavam me irritando andando para lá e para cá na página enquanto eu estava tentando pensar o que mais eu ia adicionar nela. Então, só para acabar com isso, eu decidi colar tudo de uma vez. E aí eu tô adicionando também informações que faltavam sobre os vídeos que eu ia postar. Agora, uma coisa que eu tinha esquecido que eu queria fazer era que eu não tinha certeza se eu ia ter uma conferência ou não na parte da manhã, na quarta-feira. E aí eu acabei esquecendo sobre isso e eu decidi colocar essa estampa azul lá em cima. E eu completamente esqueci que eu tinha deixado aquele espaço propositalmente por causa dessa conferência, que eu não tinha certeza se eu ia ter ou não. Mas enfim, ficou bonitinho, só não sei se eu botei espaço para colocar o negócio da conferência. E aí, tava faltando espaço ainda na segunda e na terça, só que eu me lembrei que eu queria filmar alguns vídeos enquanto eu estivesse na Rússia, tipo o Natal russo e também um look de inverno na Rússia. Então, eu adicionei essas informações ali na segunda e na terça também, com os adesivos que eu fiz, e ficou perfeito porque ocupou exatamente o espaço que estava faltando. E agora a única coisa que eu achava que ainda estava faltando era daquele lado ali na segunda. Então eu só coloquei um óculos do To Do, que eu precisava ler um livro. E aí eu adicionei alguns outros adesivos decorativos só para fechar a página e ficar tudo completo e bonitinho. Então ficou assim a página. Eu gostei muito de como ficou. Novamente, eu só tenho que completar ali o tudo do domingo, só que isso eu vou fazer durante a semana. Essa semana foi mais uma cor verde e azul do que semana passada, que foi dourado e amarelo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. E se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, porque toda semana eu vou tentar postar um vídeo como esse, planejando a minha semana. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.